Versículo 4, trago aqui saudações do nosso pastor setorial, pastor Davi Fonseca, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor, juntamente com a nossa família e o ministério. E nós vamos aqui pensar juntos a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 a seguir. Com esta palavra você vai descobrir se você está salvo ou se você não está salvo. Entenderam? Com esta palavra dessa noite, você vai descobrir se você está salvo ou se você não está salvo. Se você está dentro do reino de Deus ou se você não está dentro do reino de Deus. Se está, fica. Se não está, entra. A gente tem que tomar... Oi? Se você está dentro do reino de Deus, fica. Se você não estiver, entra. Tá bem? Certo. Esta palavra é a porta de entrada para o reino de Deus. Quem diz isso é o próprio texto. Então acompanhe a leitura. Lucas capítulo 8, versículo 4 a seguir. É verdade. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Vamos supor que eu não pregasse para vocês nesta noite. Parasse por aqui, fechasse a Bíblia e deixasse você entender sozinho ou sozinha esse texto. Se vira. Por quê? O Senhor Jesus, ele é um pregador. Ele não era, ele é um pregador. Jesus é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. E ele recebeu uma oportunidade que todo pregador quer receber. Multidão. Pregador quer receber auditório, gente para ouvi-lo. E era muita gente. A Bíblia diz aqui que uma grande multidão, não é uma pequena multidão, uma grande multidão vinha ter com ele. Da onde? De todas as cidades. Não era só da cidade de Suzano, de todas. Então, o sonho do pregador é ter auditório, gente para ouvir. E é assim, quanto mais gente o pregador vê diante dele, mais vontade ele tem de pregar. E quanto mais tempo você leva o pregador pregar, mais ele quer pregar ainda. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, sem problema algum. Você vai ganhando energia, garra, alegria, vontade, desejo. E não falta repertório, não falta história para contar. Essa grande oportunidade apareceu diante de quem? Jesus. Uma grande oportunidade. Só que Cristo não é igual o pastor Rogério, um pregador do dia a dia. Cristo é a palavra de Deus. Então aquela grande oportunidade, a gente veio de muito longe para ouvir Jesus. Eu disse de muito longe. Vamos colocar um muito longe aqui? Mogi das Cruzes para lá? Vamos colocar um muito longe aqui? Baixada Santista para lá? Vamos colocar um muito longe aqui? Itaquera, São Mateus para lá? Então o pessoal veio de muito longe para ouvir Jesus. Jesus, ele tinha muita fama. A grande oportunidade que todo pregador queria ter, Jesus recebeu. Aí o que faz o Cristo? Frustrou todo mundo. Frustrou, sim. Sabe aquele negócio de você vai pro jogo? Vocês não, vocês são tudo crentes, né? Mas você vai pro jogo, você quer ver o seu time golear o outro time. Você quer ver mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 7-1, sabe? É uma memória, né? Você tem... O camarada veio lá da Alemanha e ele viu o time dele golear o time da casa, o Brasil. Todo mundo murcho. Essa aqui é a vontade. Quando você vem de longe, é ver uma grande festa, é ver um espetáculo, é ficar feliz. Aquela turma veio de longe, mas muito longe, para ouvir Jesus. Chegando lá, o Senhor Jesus viu gente espalhado, bem vestido, mal vestido, falante, mal falante, criança, adolescente, jovem, homem, velho, todo mundo ali. Aí o Senhor Jesus frustrou a todos. Como? Contou uma parábola.
Ao invés de preparar um grande sermão, como quando a gente vai lá no Belém, a gente vê que o pregador vai ter 1 hora, então ele faz aquela introdução maravilhosa, aí ele agradece meio mundo, depois ele entra na palavra, fica 20 minutos fazendo a introdução, depois mais 20 minutos pregando, no final mais 20 minutos agradecendo porque ele teve a oportunidade de pregar no Belém. É ou não é assim? Então pronto. Ao invés de fazer isso, o que faz o Senhor Jesus? Conta uma história. Vocês vieram aqui nessa noite para ouvir uma história? Não. Vocês vieram aqui para cercar a mesa do Senhor, entregar seus dízimos e ofertas, cantar os seus grupos, seus adolescentes, seus jovens, as irmãs, os varões cantaram aqui, e ouvir o pregador. Não vieram aqui para ouvir história, contar uma história. História você tem na internet. Você coloca lá histórias, aí aparece um monte, né, para você ouvir lá. E o que faz o Senhor Jesus? Ele contou uma história. Contador de história. E não foi uma história demorada, é muito frustrante. Você imagina você enfrentar 2 horas de fila para poder assistir o filme dos Vingadores no cinema, aí você fica lá 20 minutos ouvindo só trailer. Aí acaba a energia, o pessoal fala, pode ir para casa que hoje não tem filme dos Vingadores não. Só trailer. Gostaria disso? Não seria frustrante? Não seria uma tristeza? Não daria raiva? Raiva? Que raiva? Eu vim aqui para ouvir propaganda de filme que eu não quero assistir. Jesus fez isso. Ele contou uma história. E uma história muito curta. Muito curta, não dá tempo nem de beber aqui um copo d'água, de tão rápido que é. Vocês querem ver? Eu vou contar de novo, se você quiser, você conta aí nos segundos. Se você quiser, usa o seu dedo e faz assim, 1, 2, 3, 4. Eu vou mostrar para vocês que é 30 segundos de história. É muito frustrante. Aqui, olha, ele diz assim, olha, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ela essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quantos segundos deu? Menos de 30. Não foi? Pode ir para casa. Tchau. Acabou a pregação. Misericórdia. Só isso, só isso. Aí os discípulos ficaram em volta de Jesus. Como eu não sou Jesus, eu vou explicar para os irmãos aqui. Hein? A função do pregador é essa, meus irmãos. É falar mais do que Jesus. Jesus fala pouco e o pregador fala mais. Tá bom? Tá combinado assim? O pregador fala muito. E Jesus fala pouco. Aí os discípulos ficaram esperando a explicação. Ficaram esperando. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas explica, Senhor. Explica. Como assim explica? Sim, os discípulos disseram aqui, os seus discípulos o interrogaram dizendo, que história é essa? Que parábola é essa? Mas que situação é essa? O que o Senhor quer dizer com isso? Aí, no particular, portas fechadas, culto de Santa Ceia, todo mundo sentado, sem afobação nenhuma, sem criança pedindo água para lá e para cá, sem vontade de ir embora para casa rápido, porque amanhã é segunda-feira, todo mundo participando da ceia do Senhor. O pastor deu um tempo aqui apropriado para que o pregador possa aqui ir até a meia-noite, né? Antes da meia-noite a gente chega em casa. Falei para vocês, o pregador gosta de pregar. Se alguém estiver prestando atenção, a gente vai embora aqui e vira vigília. Não é promessa não, tá bem? Então, no particular, com todo mundo ali ouvindo o Senhor Jesus, interrogaram dizendo, Senhor, que parábola é esta? E ele disse, aí Cristo vai explicar no detalhe. Porque quando está diante da multidão, você pensa que aquela multidão que vai de Belém, todo mundo entende a pregação? Não vai nada. Aquele pessoal que vai lá na quarta-feira na série aqui, do setor aqui, todo mundo prestando atenção ali, presta nada. Não tem conversa, meu irmão. Reunião de obreiro, o pessoal não presta atenção, bate papo o tempo todo. Tem gente que tem coragem de conversar comigo em cima do púlpito, só para ver a minha cara feia. Quer ver minha cara feia? Fala comigo enquanto o pregador está pregando. Não gosta. Ele quer conversar comigo, manda um zap, depois eu converso com você. Mas então o pessoal, no meio da multidão, não presta atenção. Mas quando você, o seu grupo fechado, é discípulo de Jesus, está interessado em conhecer as coisas de Deus, aí Jesus fala, então eu vou te explicar. Agora que você está sentado, quieto, calmo, tranquilo, sossegado, agora eu vou explicar para você. Na agitação do metrô, do trem, do ônibus, da empresa, da sua casa, aquele monte de gente falando, você não vai entender nada.
Então não adianta ficar aqui só batendo papo com você. Agora, não, está todo mundo comportado, prestando atenção, Jesus explica. Ele diz assim: a vós, vocês, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aqui é um mistério. Um mistério. Nós estamos vivendo um mistério neste exato momento. Você estar aqui num domingo como hoje é um mistério na sua vida. É um mistério estar cercando a mesa de Jesus. É um mistério para você ter encontrado meia hora, 1 hora, 2 horas num domingo para poder ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Para vocês, Jesus está dizendo: eu vou contar um mistério no reino de Deus. Mas aos outros, aquela turma que veio de longe, camisa da torcida do Corinthians, querendo ver espetáculo, um monte de coisa, esse povo não. Aqueles que querem participar do frenesi da multidão, não. Aqueles que querem seguir a religião cristã por tradição, não. Aqueles que estão procurando algo para fazer porque não tem mais nada que fazer, não. Porque esse pessoal, aí Jesus ele explica: ouve, mas não ouve, vê, mas não vê. Está aqui no texto que eu quero ler com vocês, ó. Versículo 10. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. É verdade. Você já viu um professor? Eu sou professor de filosofia, para ajudar. Então, eu tenho os meus alunos ali, mais ou menos por 90 minutos para me dar aula para eles. Isso a semana inteira. Então, eles ficam esperando. Eu faço questão de que eles ficam esperando a minha aula, que vai acontecer 2 vezes por semana. E eu não termino a minha aula, eu nunca termino a minha aula, nunca. Eu deixo lá na lousa, lá e falo: professor, explica o resto. Não, só semana que vem. Aí eles ficam com 1 semana com vontade de entender aquilo que eu deixei para trás. Aí quando eu entro na sala de aula, professor, explica aquilo que o senhor disse lá semana passada. Eu falei: ah não, agora já tem outra história para contar para vocês. Eles ficam com essa vontade. Com essa vontade. Por quê? Porque o professor quer explicar no detalhe, mas para quem presta atenção. Naquela sala com 40 alunos, não dá. Não dá. Então tem gente que vê, mas não vê. Tem gente que ouve, mas não ouve. Tem gente que ouve, entende, mas se faz de desentendido. Tem gente que vê, mas se faz de cego. Aí Jesus fala: se você se faz de cego, então você vai ficar cego. Se você se faz de louco, vai ficar louco. Se faz de surdo, vai ficar surdo. Agora, se você não quer ser nem surdo, nem louco, nem cego, presta atenção. É verdade. Essa palavra aqui, meus irmãos, é para quem está dentro do reino de Deus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Para vocês. E para a turma? Para a turma não. Por isso, não fica angustiado e agoniado se você não faz parte da grande multidão. Não se sinta rejeitado: sou rejeitado pela turma, pela equipe que deixou eu de fora. Não se preocupa não é a grande multidão que vai entrando pelo caminho de Deus, não. Jesus disse: porfiai por entrar pelo caminho e pela porta estreita. O caminho é estreito e a porta é apertada. Então, porfiai, é em fila indiana, é um por um. Não é assim ombro a ombro, todo mundo lado a lado, não. É um após o outro, amém? Vocês estão entendendo? Já está começando a entender? Se você já está entendendo e começando a entender, é um bom sinal. Está dentro do reino. Se não entendeu até agora, fica preocupado. Não entendi ainda, fica preocupado. Por quê? Se você já está dentro, já está entendendo. Se não está entendendo, pode ser que não esteja dentro. Esteja mais lá do que cá. Se tiver mais lá do que cá, então vem mais para cá e menos para lá. Por favor. No final, o pregador vai perguntar se você quer aceitar Jesus. É um costume da nossa igreja. No final, o pregador vai perguntar para você: quer aceitar a Jesus? Quer entregar sua vida para Jesus? Essa é a hora que eu não gosto. É quando eu não era crente, quando chegava mais ou menos na hora do apelo, era a hora que me dava vontade de ir no banheiro. Mas tá bom, eu ficava até o fim. Muita gente é assim. Na hora mais ou menos do apelo, do convite, quer aceitar Jesus ou não, alguém vai perguntar para você: você quer uma oração? Vamos lá na frente. Aí você vai falar assim: não, obrigado, deixa para depois. Tá bom, né? Mas a gente faz o convite. Vai chegar essa hora? Vai chegar. Chegou para mim, chegou para essa senhora aqui, chegou para essa daqui, chegou para esse senhor aqui, aquele senhor lá, aquele jovem ali, aquele menino ali. Ó. Então já chegou para todo mundo. A hora a gente tem que falar assim: eu vou lá na frente, vou aceitar Jesus. Por quê? Eu quero entender.
Eu quero estar dentro do reino. Eu não quero só fazer parte da multidão que ouviu. Eu quero fazer parte de um pouquinho de gente que entendeu, que tomou coragem e veio para dentro. Inclusive, daqui 15 dias tem gente descendo nas águas. Glória a Deus! Porque está dentro, meus irmãos. Dentro. Estar dentro é melhor do que estar quase lá. Estar dentro. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, que fiquem com esse pouquinho de palavra. Entenda por conta própria. Esta, pois, é a parábola, aí explica Jesus. A semente é a palavra de Deus. Vocês lembram do começo da pregação? O semeador saiu a semear. Está escrito. E saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. E o que aconteceu com aquela semente que caiu junto do caminho? Foi pisada. E as aves do céu a comeram. Aí Jesus explica. A semente é a palavra de Deus. Vocês acreditam que desde o momento que eu peguei esse microfone, é Deus que está falando com você? Que não é o pregador Rogério? Que essa palavra é a semente de Deus? É a palavra de Deus? Que se Deus descesse do céu e entrasse por essas portas, assumisse esse microfone, Deus falaria o que eu estou falando para vocês? O próprio Deus? Você consegue acreditar nisso? Não. É muita coisa, é muita empáfia, é muita vaidade, querer se comparar com Deus. Eu também acho que um homem, comedor de arroz e feijão, trabalhador igual a vocês, que depende de pagar as contas amanhã e depois, eu acho que é muita presunção dizer que ele é alguma coisa parecida com Deus. Sim, também acho. Mas como Jesus disse que o pregador, que é o semeador, ele semeia a palavra de Deus, eu posso dizer para vocês, Deus está falando com vocês. É Deus que está falando com as senhoras. É Deus que está falando com esses jovens. É Deus que está falando com essa plateia. É Deus que está falando com esse ministério. O próprio Deus dos céus está falando. Eu estou falando na igreja hoje. Eu estou falando num culto de ceia hoje. E estou falando com todos vocês. Não estou excluindo ninguém. Todos estão contemplados. Até meu irmão lá que está lá de fora, lá, olhando para os carros e pensando, por que eu não estou olhando para dentro? Glória! Eu já fui porteiro, diácono, muitas vezes. Que vontade de ouvir a palavra de Deus, tantas vezes. Jesus está dizendo, o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. Esta mensagem é de Deus. Os que estão junto do caminho, versículo de número 12. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Ouvir, todo mundo ouve. Depois, assim que termina a pregação, assim que termina o sermão, assim que termina o culto de Santa Ceia, depois vem o diabo. Vocês estão com a Bíblia aberta? Depois vem quem? O diabo. Depois do culto vem o diabo. Tem vergonha na cara? Não tem não. Ele é o diabo. O nome dele é diabo. Então ele tem vergonha disso. Ele sabe que nesta noite você está recebendo o Evangelho. Que você está recebendo a palavra de Deus. Que se ela fizer fruto na sua vida muda. Seus pensamentos mudam. Seus comportamentos mudam. Até a tua vontade muda. Se esta palavra cair no seu coração e você der crédito e ela for poderosa na sua vida, você muda. E todos que conhecem você vão mudar também por sua causa. Assim o que faz o diabo? Ele coloca alguém no seu rastro para arrancar de você esta palavra. Jesus disse, depois vem o diabo e tira-lhes do coração. Da onde que tira, meus irmãos? Do coração. Não é ousado um cara desse? Você não tem que falar assim, sai Satanás em nome de Jesus? Você não tem que falar bravo com ele? Tem. Você não tem que mandar, sai como sarnento? Tem. Te repreenda em nome de Jesus? Tem. Você vai bater um papo com ele como se ele fosse um psicólogo. Ele vai roubar a palavra do coração, meu irmão. Olha o trabalho que o pregador está tendo aqui para pregar para você. Olha a igreja montada aqui. Olha você precisando da palavra. Aonde que vai o diabo? No coração. Como que ele consegue? Não sei, mas ele consegue. Ele vai no coração, a Bíblia diz, e tira a palavra de lá, de dentro do teu coração. Começa a colocar a dúvida, o medo, a vergonha, o desprezo pela palavra, a reclamação. Ao invés de você crer que Deus falou com você, que a tua vida pode mudar, você pode mudar.
duvidar. Deus coisa nenhuma, Deus nem me conhece. Quem sabe se Deus existe ou não existe, se está fazendo alguma coisa, deve estar cuidando de outra coisa, menos de mim. É o diabo falando-se contra você, para que você não creia neste evangelho e creia nas mentiras dele. É um cara mentiroso. E ele capricha na mentira. Às vezes ele capricha. Ele tão desaforado que é, contra um esparrela qualquer e o crente cai. É um desaforo, irmão. Depois de 30 minutos de pregação, 40, você cair numa anedota do mundo é um desaforo. Mas a Bíblia diz, o diabo vem. Como que ele vem? Jesus falou aqui na parábola dele. A palavra ela cai no coração da pessoa, só que ela cai no caminho. Aí ela é pisada. Aí vem as aves do céu e começam a bicar tudo que está ali. Como que vai tirando? Vai tirando frase por frase, pensamento por pensamento. Vai dizendo o seguinte: eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Toma cuidado. Quando você começar a ver o pessoal dizendo o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, o diabo está por perto. Quando começar a fazer você duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus, o diabo está agindo. Então você tem que falar como se fosse um cara desesperado. Sai, diabo, para trás de mim, capeta. Manda ele embora em nome de Jesus. Já fizeram isso? Já fizeram isso? Você já viu como que ele fica quando você fala, sai, Satanás? Fica bravo. Está me chamando de diabo? É lógico, está fazendo o papel do diabo, é diabo. Como diz a história, né? Tem cara de diabo, juba de diabo, fala como diabo, deve ser o diabo. Só pode. Você tem que mandar ele embora. Mas ele veio. Aí vai fazendo como as aves vêm tirando uma por uma. Quando você pensa que não sabe como está seu coração, vazio. Como se não tivesse participado da ceia, como se não tivesse ouvido o sermão, como se não tivesse acontecido coisa nenhuma. Se você sentir um vazio no seu coração, é porque o diabo tirou a palavra de Deus do seu coração. Cabra ruim. Aleluia. Aí Jesus explica. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Por que ele precisa tirar um pouquinho de semente que tem no seu coração? Para que você não seja salvo. Se você crê nesse pregador, comedor de arroz e feijão aqui, com gravata fina, microfone na mão, você será salvo. Dá para pensar num negócio desse? Crer num camarada que nem eu, que você nunca ouviu falar? Crer em mim? Sim, se você crer no que eu estou falando, você será salvo. Salvo. Seu nome fica escrito no livro da vida. Os anjos de Deus fazem festa no céu, porque você creu. Glória a Deus. Você creu em Deus. Você creu no Senhor Jesus. Você creu no Evangelho. Você creu no Espírito Santo. Você acreditou. Não é fácil acreditar. Eu confesso para vocês, como professor de filosofia, acreditar é difícil. É difícil, até me perguntam de vez em quando assim: você tem certeza que você é professor de filosofia e teólogo ao mesmo tempo? Como você consegue crer? Como você consegue dar uma aula de filosofia e outra de teologia? Eu falo, não sei, é um milagre. Eu creio porque é um milagre, Deus me deu fé. Eu creio em cada letra que está na Bíblia, em cada palavra que sai do altar. Eu creio no Espírito Santo, creio na Igreja Santa de Deus, creio no Evangelho, creio na ceia do Senhor, creio nas águas do batismo, creio que Jesus foi, mas voltará dos céus, creio que vamos morar na Jerusalém celestial, creio que não haverá choro, nem pranto, e nem dor. Eu creio, aleluia. Você que crê é um milagre. Glória a Deus. Você está crendo contra a esperança, você está crendo contra a razão, mas você está crendo. Então agora você já é um milagre. Se você está entendendo, pode glorificar a Deus, é porque você está dentro do reino. Se você está entendendo até aqui, é porque você já está dentro de casa. Você já está entendendo, já está dentro do reino. Quem disse isso? O pregador? Jesus. Aqueles que estão dentro entendem, os que estão fora não entendem. Versículo 13. Os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, que nem vocês estão ouvindo aqui, ouvem a palavra, a recebem com alegria. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Até agora não estou vendo ninguém aqui aborrecido, nervoso. Estou vendo aqui fisionomia de estou entendendo, estou alegre, estou contente, olha só. É uma alegria estampada no rosto de vocês. Só não estão dando risada, né? Alguns estão de máscara, mas o coração está alegre. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Dá para ver. Eu sou do tempo que os crentes tinham brilho no rosto. Vocês lembram desse tempo?
Nossa, essa irmã tem um brilho, aquele irmão tem um brilho. Vocês são desse tempo? Agora não fala mais muito, não. Mas a gente é desse tempo, irmão. Você está com um brilho no rosto. Dá para perceber. Né? Quem foi brilho? Vai passar bastante de blush? Não é blush, não. É brilho do Espírito Santo, a salvação, é a alegria, meu irmão. É isso que os crentes falavam. Você tem que crer no Evangelho. Quando você começa a crer, teu coração começa a se encher de alegria. Se você está sentindo um pouquinho de alegria, porque você está entendendo, e essa alegria está sendo produzida pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz uma alegria para você que não vem das contas pagas, não vem do abraço apertado, não. É uma alegria da salvação, de quem está dentro de casa, glória a Deus. Mas Jesus disse, só que estão sob pedra. Como assim sob pedra? Sob pedra tem gente que tem um coração que está empedrado. Como que fica empedrado? É que você já tomou tanta martelada, já te enganaram tanto, já te fizeram tanto calote, já te trapacearam tanto que você resolveu não acreditar de primeira. Não dá para acreditar de primeira. Então, quando a gente é muito magoado, muito machucado, muito cauterizado, trapaceado, a gente dá um passo atrás. Não dá para atender de primeira. Porque de repente pode ser um charlatão qualquer. Não é? Pode ser um 71 qualquer. Pode ser só mais uma doutrina de homens. Aí o coração está empedrado. E por isso a palavra de Deus pode estar encontrando você nessa noite um pouco cético, um pouco duvidoso, um pouco reticente, um pouco seguro para dizer o seguinte: aonde vai dar essa pregação? Aonde que vai dar isso? Qual que vai ser o final? Será que no final dessa pregação ele vai fazer aqui a venda de um livro, né? Tem gente que faz isso, né? Prega bonito e no final vende o livro dele. Aí desanima, né? Você está sem dinheiro para comprar o livro dele, aí você fala, ele é um vendedor de livro. Pegou bonito para vender livro. CD, né? Que ninguém compra mais CD, né? Mas tem gente que vende CD até hoje. Onde vai dar? Então, como a gente sabe que tem gente que fala, mas não é verdadeiro, promete, mas não tem o produto para entregar coisa nenhuma, o coração vai sendo empedrado, vai ficando assim, magoado, chateado. Não é tudo isso. Então, que promessa que o pregador vai fazer para você aqui nesta noite? Nenhuma. O pregador vai fazer nenhuma promessa aqui. Se você está recebendo a palavra com uma alegria, é porque a palavra está chegando no seu coração. Mas Deus conhece que você tem um lado de alegria e um lado de tristeza. Um lado que você acredita e outro lado que você duvida. Um que você aposta